Olá, gente, boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma live comemorativa dos 10 anos do NEP. Fizemos agora em junho de 2022, né? César Perry nos deu essa informação, a gente pensava que ia fazer em março de 2023, e ele antecipou e a gente ficou super alegre, né? Ele disse que a decisão foi tomada realmente em junho de 2012. Então, já estamos realmente com os 10 anos. Nós queremos agradecer esse espaço aqui à Rede Amiga Espírita, a Rai TV, mandando já um beijo grande, um abraço para o nosso Zé Aparecido, que sempre nos apoiou, sempre as portas abertas para o NEP, né? E eu estou aqui com a minha companheira, Denise Alvarenga, do NEP FEDEF, da Federação Espírita do Distrito Federal. Boa noite, Denise, tudo bom? Olá, muito boa noite a todos. Nossa, é com grande alegria que nós estamos aqui hoje, podendo estudar, né, e ouvir agora a nossa querida Célia Reis. Nossa, vai ser momentos de alegria, de muitos frutos, de muita emoção nesse encontro. Já está sendo, né, emocionante. Eu ia entregar, viu? Eu ia dizer, olha, vocês não estão sabendo, mas antes da gente entrar no ar, já rolaram lágrimas aqui com a presença de Célia, né? A gente que estuda, né? A gente pega aqueles vídeos lá do iniciozinho, eles ali na mesa, né? E o César comentou que ela ficava ali como se fosse o NEP Brasil, na operação, né? Responsável pelos NEPs, ela junto com o filho, que é um estudioso do Evangelho também, né? Então a gente realmente se emocionou e teve gente para cá que foi as lágrimas. A gente, são tantos anos, entendeu? Que nós convivemos juntos, estudando, e assim, né? A vida deu uma volta e a gente teve uma oportunidade de nos reencontrar. Mesmo não sendo pessoalmente, nossa, mas causou assim uma imensa emoção esse reencontro, porque do início, né, que nós nos conhecemos, foi muita alegria. E são 10 anos, são 10 anos. Olha, e essas lives, né, que são dos 7 princípios, nós estamos na terceira hoje, elas têm um tema central que você já falou aí, Denise. O tema central é conhece-se a árvore pelos frutos, que está lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 44, né? Então, é justamente isso, é que a gente quer fazer essa reflexão. Onde é que estamos? O que é que progredimos? O que é que avançamos, né? O que é que deu certo? O que é que precisa ajustar? E o contato com esses espíritos maravilhosos encarnados que estiveram lá no iniciozinho do NEP nos ajuda a nos manter, né, naquele caminho, naquele objetivo, né, naquelas metas que foram traçadas lá atrás. Mas vamos acolher o pessoal que está chegando, Denise? Quem é que está vindo aqui? Está com a gente já. Isso, já temos vários amigos nossos aqui presentes, não é isso? O Jorge, lá de São Paulo, muito obrigada pela presença. Livânia, não é isso? Que vai, né, também acompanhar os seus filhos na parte artística, que é o Mundo Jovem Espírita também. Boa noite, sabe? E as pessoas estão chegando, porque vai ser com muita alegria hoje. Emanuel Silvestre, isso que também já estava aí aguardando o momento. Wayne também, lá de Pernambuco, não é mesmo? Prazer. Os dois são de Pernambuco, Emanuel e o Wayne, do mesmo NEP Regeneração. Seja bem-vindo, NEP Regeneração. Pessoal do Nordeste em peso aqui. Rosângela, do NEP de Minas Gerais, a caminho da luz, seja muito bem-vinda. André, querido André, estudioso lá do meu NEP, muito boa noite, obrigada pela sua presença. Quem mais? A Conceição, boa noite. Olívia. Isso, muito boa noite, Silvia. Murilo, olha o nosso Murilo Machado, grande abraço pela sua presença. Isso, que bom, e as pessoas devagarinho vão chegando. Ó, de São Paulo, litoral norte, Olívia,
Muito bom, pessoal. E assim é o Brasil inteiro se conectando com a nossa árvore, não é mesmo? A nossa grande árvore, não é só de frutos, mas é de nepes, é de pessoas que vão se unindo, trazendo, né, toda essa energia boa para os estudos da noite, gente. Muito Muito bom. bem. Então vamos lá, vamos trazer nossa querida Célia aqui para a tela, compor a tela com a gente. Célia, boa noite, seja bem-vinda. O microfone está fechado. Quer que eu Peraí. abra para você? Ah, Pronto, pronto. já abri. Boa noite, Cris. Boa noite, Denise, que foi a surpresa muito agradável encontrá-la aqui nesse dia. Denise, que junto trabalhei, amiga muito querida, que nos deu muito apoio, incentivo, gratidão, viu, Denise? Isso. Que bom. Eu vou fazer a descrição de imagem para os nossos irmãos e irmãs que fazem uso desse recurso, tá certo? Então, nós estamos em 3 quadros na tela, 2 acima, um embaixo centralizado, à sua esquerda, acima, nossa Denise Alvarenga, ela é uma mulher branca, usa óculos, ela tem os cabelos escuros, lisinhos na altura dos ombros, está vestindo uma camisa branca, e atrás dela ela está num ambiente com plantas, com sofá e uma parede branca. À sua direita, eu, Cris Mascarenhas, sou uma mulher de pele clara, cabelos louros, na altura dos ombros também. Estou vestindo uma camisa preta do NEP Brasil. Olha as uvinhas aqui. E atrás de mim tem uma parede lilás com um quadro. Aqui centralizada abaixo, nossa querida convidada, Célia Rei, ela é uma mulher de pele clara, ela tem os cabelos curtinhos, lisos, grisalhos, usa um óculos grande com armação vermelha, estou vendo vermelho aqui, qualquer coisa. Não, rosa. Rosa? Ah, tá bom, rosinha. E ela está vestindo uma camisa preta com bolinhas ou detalhes pequenos brancos. E atrás dela tem uma parede também com quadro. E o nosso plano de fundo é os 10 anos do NEP, à sua direita abaixo, e à esquerda, logo do NEP Brasil e da Rai TV, porque nós também estamos retransmitindo para os canais do NEP Brasil, YouTube do NEP e o Facebook, tá bom? Então, pode assistir pelos canais da Rai TV, mas também do NEP Brasil. Então, eu acho que é importante, a gente vai falar, gente, a Célia, na realidade, deixa eu apresentar ela, né, primeiro. Olha, ela foi diretora da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e da Federação Espírita Brasileira, foi uma das fundadoras do NEP-FEB, espírita e atuante desde a juventude, em Araçatuba, São Paulo, onde vivem hoje, né, atualmente. Não. Reside em São Paulo, nós moramos em São Paulo. Nós moramos em São Paulo. Araçatuba é onde eu nasci. Ah, ótimo, muito bem. E colabora no Grupo Espírita Casa do Caminho e no Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo. Autora de livros, olha que interessante. Inclusive, a gente estava comentando aqui nos bastidores, gente, eu queria fazer alguns comentários rápidos sobre a live passada com César, né? Ele trouxe algumas surpresas para a gente, como, por exemplo, a data de aniversário do NEP, que não é março de 2023, na realidade foi o evento público, mas é em junho de 2022. Né? Ele lembrou que existem mais de 50 videoaulas que eles produziram naquele tempo, que a gente já está acostumado, né, a pesquisar, olha lá, mas para quem não tinha conhecimento. E Célia e o filho, Flávio, é como eles fossem o NEP Brasil, um apoio operacional, né, que ficava ali justamente com os grupos, né? Os grupos de estudo. E eu estava querendo trazer uma fala e encontrei uma mensagem aqui do Kardecpedia que diz assim, ó, a verdadeira amizade só existe entre os homens virtuosos, que se reúnem sob a proteção do Todo-Poderoso, para se encorajarem reciprocamente no cumprimento dos seus deveres. Porque eu queria justamente falar de amizade nesse iniciozinho, né? Porque o NEP Brasil é uma rede de apoio, não existe nenhuma hierarquia. É isso que eu queria trazer, né? Os núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho
nós reunimos através do NEP Brasil para garantir a metodologia, para essa amizade, para a construção, para a vivência do Evangelho. A gente também vive o Evangelho nos NEPs, né? E para a gente tomar decisões. Mas, na realidade, é um grupo de grandes amigos. E hoje Célia vai falar para a gente, ela vai trazer o terceiro... Ah, sim, tem uma coisa que eu quero mostrar também, que César falou, antes da fala da Célia. Ele disse, gente, que ele tem um livro que ele lançou, eu vou colocar aqui a capa dele para vocês verem, e nesse livro tem registros do NEP, nesse livro, olha aqui, ó, Pelos Caminhos da Vida, de autoria dele, tá certo? Então é importante, é história, né? Que a gente tá aí, ó. Ele cita a gente, né? Ele traz tese de mestrado, bem interessante, né? Algumas informações complementares. Então eu queria deixar registrado esse livro, né? Então vamos para o princípio que Célia vai desenvolver hoje, o terceiro princípio do NEP, e para isso, quem vai falar para a gente desse princípio é a nossa querida Flavinha. Vou colocar aqui para a gente. Processo contínuo de interpretação. O NEP percebe nas escrituras uma diversidade de significações, e as suas interpretações devem ser caracterizadas por um desenvolvimento contínuo, com vistas a uma pluralidade de perspectivas que sejam consistentes e complementares entre si. Diziam os sábios judeus que as escrituras possuem 70 faces, isto é, inúmeras interpretações. Cada espírito, na sua etapa evolutiva e com as suas experiências, vai acessar uma ou mais delas. E apesar de cada interpretação representar uma face diferente, todas elas fazem parte de um mesmo diamante, que é a lei divina. Por isso, elas devem apresentar consistência e complementaridade entre si. À medida que o espírito avança, mais profunda e mais abrangente será sua compreensão. A linda Flavinha, Flávia Contartese, né? Companheira aí de vida do nosso Arthur Valadares. Então, meus amigos, mais gente chegando, podem deixar perguntas, viu? Que no final Denise vai aí trazer para a Célia. E, Isso. Célia, é com você, viu, minha amiga? Fique à vontade, a gente vai ficar aqui pequenininho. Obrigada, Cris, Denise. Quero também mandar meu abraço ao André Fernandes, que está nos ouvindo, um companheiro também do estudo do Evangelho aqui no CCDPE, né, André? Saudade de você. Apesar de a gente estar na mesma cidade, a gente não se encontra. Bom, hoje vocês me deram o tema de a interpretação sempre do Evangelho. E na FEB, o César falou do início do NEP, e eu quero falar da primeira diretoria, da primeira composição, que foi, a coordenação estava com o Haroldo Dutra Dias, eu era a subcoordenadora, a coordenadora operacional, né, porque eu estava ali na FEB e eu acabava organizando as reuniões. O Flávio Rei de Carvalho, meu filho, era o secretário, e como membros dessa diretoria, dessa composição do NEP-FEB, nós tínhamos o Wagner Gomes da Paixão, o Ricardo Mesquita, de Florianópolis, né, Santa Catarina, o Afonso Chagas e o Simão Pedro de Lima. Então, essa foi a primeira composição do NEP. Depois, aos poucos, alguns saíram, outros entraram, mas nós continuamos o trabalho. E também a gente fez na FEB um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, foi onde a Denise trabalhávamos juntas, que deu, assim, um resultado muito positivo, uma vez que a FEB nunca havia estudado o Evangelho segundo o Espiritismo como, assim, um curso, né,
começando a estudar do primeiro capítulo até o último, fazendo essa interpretação das passagens. Lógico que a gente não estudava todas. Como nós tivemos de 3 a 4 anos, eu fazia uma programação, cada ano pegava versículos ou mais de cada capítulo e a gente estudava. E muito bom, a gente, assim, conseguiu uma bibliografia bem farta, com a colaboração de todos. E hoje eu gostaria de falar sobre o nosso papel e a nossa importância nesse estudo. E a gente vai começar falando de uma passagem de Emmanuel, no Caminho da Luz, onde ele fala: a vinda do Cristo ao cenáculo obscuro do planeta, trazendo a mensagem luminosa, o período da maioridade espiritual da humanidade. Essa maioridade implicava direitos e deveres para a solução de grandes problemas educativos do coração. Então, vejam, Célia. Nós somos agora... Célia, minha querida. Maior. Oi. Deu uma travadinha na hora não que você estava citando... Estamos. Mas na hora que você citou Emmanuel, deu uma travadinha. Eu vou pedir para você repetir, porque é muito importante realmente esse trecho que você traz, né? Aí, se você puder ler de novo, não é isso, Denise? Para você também aconteceu? Posso. Também, né? Pronto. Obrigada. Eu estou lendo porque eu acho que é um trecho assim muito significativo e se encontra no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel fala da nossa maioridade espiritual. A vinda do Cristo ao cenáculo obscuro do planeta, trazendo a mensagem luminosa da verdade e do amor, assinalara o período da maioridade espiritual da humanidade. Essa maioridade implicava direitos que, por sua vez, se fariam acompanhar do agravo de responsabilidades e deveres para a solução de grandes problemas educativos do coração. Então, veja, problemas educativos do coração. O Evangelho, esse estudo, ele vai resolver os nossos problemas educativos do coração. Porque inteligente nós somos, espíritos que já temos um grau de inteligência. O que nós estamos agora precisando é o amor dentro do nosso coração. Então, ele diz que a vinda do Cristo deu essa maioridade. Nós não somos mais espíritos imaturos, somos imperfeitos, mas com a maturidade espiritual para assumirmos os nossos compromissos, tanto em direitos, como principalmente nos deveres. Então, o estudo do Evangelho é um compromisso que nós temos para clarear os nossos sentimentos e daqueles que nos acompanham. Kardec complementa também muito essa nossa responsabilidade quanto ao estudo, a interpretação e o entendimento do Evangelho de Jesus. No livro O Evangelho, na introdução, ele diz o seguinte, é uma frase assim muitas vezes lida, mas nós temos que meditar muito. Todo mundo admira a moral evangélica. Todo mundo. Todos proclamam a sua sublimidade e a sua necessidade. Então, já é todo. Todo mundo fala, mas o Evangelho precisa ser estudado, o Evangelho precisa ser entendido, mas poucos, né, conhecem o Evangelho a fundo.
e ainda, menos ainda, o compreendem e sabem tirar-lhe as consequências. Então, não adianta a gente estudar o Evangelho e não tirar a consequência para a própria vida. Então, o estudo, a análise dos termos, das palavras, é extremamente importante. Mas se nós não tirarmos as consequências para mudarmos os nossos atos, de nada adianta o estudo e a interpretação do Evangelho. Porque Cristo já disse, vocês já adquiriram a maioridade, agora vocês têm condições de caminhar. E trouxe a lição, trouxe a mensagem. O nosso dever agora é estudar. E com a doutrina espírita isso ficou extremamente mais fácil, para a gente poder compreender o que verdadeiramente o Cristo quis nos dizer em todas as suas manifestações orais, de curas, de fenômenos. Quer dizer, ele deixou tudo muito claro. Nós precisamos agora na obra toda, desde o Cristo, a gente encontra essas orientações. Muitas vezes a gente fala, já ouvi isso, mas é bom ouvi-las de novo. É bom rememorá-las, é bom refleti-las. E Estevão, quando ele foi indagado, né, sobre o estudo do Evangelho de Jesus, ele foi muito claro. Arguir a si próprio. O que eu quero, o que eu sou, o que eu pretendo. Arguir a si próprio, estabelecendo uma relação de empatia com o conteúdo do texto. Olha que interessante. Hoje fala-se muito em empatia, né? É um termo da moda, naquela época. E não é empatia com o outro, mas o conteúdo do Evangelho. O que esse conteúdo traz para mim? Qual é a empatia? Qual é a minha ligação? Isso é muito importante, porque cada um tem o seu sentimento, tem a sua interpretação. Então, quando a gente lê, cada um vai tirar aquilo que ele tem condições de retirar do Evangelho. E quando a gente faz isso em grupo, cada um dá a sua contribuição e a gente acaba tendo a mente muito mais aclarada. Ele alerta também, entender o conteúdo do texto com moderação. Hoje a gente vê muita gente impetuosa, que fala, que esbraveja, que é como se fosse autoridade máxima. No entanto, ele fala, conteúdo, entender com moderação, respeitando seus limites cognitivos, de modo a evitar cogitações e palpites infundados. Olha a nossa responsabilidade. Nós não podemos dar palpites infundados. A gente tem que ir no limite do nosso entendimento, no limite da nossa empatia com o texto do Evangelho, para que a gente se encontre nele e dentro dele, não é? Com essa moderação que é o que o Espiritismo pede. Estudemos, mas vamos ser cautelosos com aquilo que nós afirmamos, com aquilo que nós exemplificamos. Evitar discussões e discórdias, permitindo que o Evangelho cumpra o seu papel de promover a harmonização dos espíritos à lei divina de amor. Olha, evitar discussões. Então, a gente já presenciou grupos que começam a discutir, porque eu vi isso, porque eu vi aquilo, no fim todos se inflamam e acaba criando um clima de animosidade.
E o importante é a gente respeitar a cada um, respeitar o que cada um tem a contribuir e retirar o melhor de toda essa análise, de todo esse estudo, para que haja a harmonia, a lei divina do amor. A gente sabe que o amor, nós não temos a ideia, né, do amor, aquele que Cristo veio ensinar. Porque o nosso amor ainda é muito rasteiro, mas é a nossa condição, é o nosso estágio evolutivo. Mas dentro desse estágio, a gente vê aquele sentimento de amor, de amizade, de carinho, né, Denise? Que a gente leva afora, anos, e a gente não esquece das pessoas, não esquece dos momentos vividos. Então, isso é que é importante. A gente ter os grupos e trazer desses grupos aquela mensagem, aquele carinho que eu tenho até hoje por todos aqueles que participaram em todos os anos do estudo do Evangelho lá na Federação Espírita Brasileira. Como hoje também eu tenho um carinho imenso por esses novos grupos, dos quais a gente já realizou o trabalho e continua realizando. Então, esse estudo vai ampliando esse laço de amizade, vai ampliando essa afetividade. E isso é que nos leva ao vivenciar da lei do amor, diminuindo o nosso egoísmo, diminuindo aquela vontade de tudo ser como eu quero que seja. Não, tudo tem que ser de acordo com o que a gente entende, de acordo com o estudo. Então, Estevão, né, no livro Paulo Estevão, ele foi esse exemplo de cordialidade, de respeito, e naquele momento ele foi incompreendido, mas o seu recado permanece importantíssimo até os dias de hoje. Eu digo até mais nos dias de hoje, porque nós temos esse veículo de comunicação que atinge a todos os recantos do exterior, aqui do Brasil, e todos se comungam. Nós também vamos lembrar da Alcione, porque ela também deu um recado muito importante para nós que nos dedicamos a entender e estudar o Evangelho de Jesus. O Evangelho em sua expressão total, olha, em sua expressão total, não é um pedacinho. É um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente, sem o conhecimento e a aplicação de todo, olha, o entendimento sem a aplicação de todos os detalhes. Então, a gente lê o texto, a gente entende o conjunto, mas os detalhes também são importantes para que nós possamos entender. Aí ela diz, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida. Primeiro a gente conhece, né? A gente tem notícia, a gente tem contato com o conteúdo literal que hoje os livros nos trazem. Então, é aquele encontro, nós com a leitura e com o conhecimento do texto. A meditação é você refletir. E essa reflexão é sua. Nós temos um amigo que já desencarnou, ele falava que muitas vezes ele ficava assim, detido num termo, numa passagem, 1, 2 dias, até que ele pudesse criar essa empatia com o texto, que ele pudesse entender o texto, senti-lo, para depois ele poder falar ao público o que é que ele poderia transmitir do seu estudo sobre aquela mensagem do Evangelho.
Então, o que ele nos falou me calou profundamente, e isso faz muitos anos, e eu tenho isso vivo dentro de mim. Então, não adianta a gente falar, nós temos que meditar naquilo que estamos falando. E o Sabe, sentir... isso. Oi? Sentir é tudo, né? Só para complementando o que você está falando, não é mesmo? Às vezes a gente pergunta assim: ah, você vai ficar quanto tempo estudando essa mesma passagem? Isso é muito cansativo, não é possível. Mas às vezes é numa palavra, é numa profissão que Cristo foi citado ali, num comportamento daqueles que estavam com Cristo. A gente consegue extrair tanto conhecimento que a gente vai estudando o Evangelho assim, É verdade. sem cansar, extraindo muitas coisas, não é mesmo? Hoje, a assim... gente poderia Oi? dizer assim que o conhecer, né, meditar, a gente pode fazer em grupo, a gente faz as outras duas etapas também, obviamente, mas o sentir é o que é mais individual, que vai ser particular, né? É na esfera do que eu passei, das minhas experiências, é isso? Eu acho que também o meditar é da gente, é solitário. Você pode depois compartilhar com o grupo, mas aquela meditação em cima do que você leu, do que você está entendendo, do que você estuda, do que você encontra nos autores, essa meditação, ela também é individual, pelo menos para mim. No grupo, a gente não consegue fazer essa meditação. No grupo, a gente consegue trocar as ideias, amadurecer o que nós vimos, o que nós entendemos. Mas esses dois, meditação, sentimento e vivência individual. A leitura pode ser comum. Isso. Um outro ponto que a gente podia falar um pouco para nós é essa questão da maturidade, não é? Do nosso próprio senso moral que a gente vai adquirindo e mudando as visões. Mas então, eu acho assim, essa maturidade, ela é embasada no conhecimento. Quanto mais eu estudo, mais eu vou ampliando meus horizontes de entendimento. E com isso eu vou amadurecendo o meu conhecimento e a minha vivência no Evangelho. Então, esses anos todos eu percebi que quando a gente vai estudando, vai lendo, vai meditando, aí houve o outro que teve um entendimento diferente, a gente volta. Então, isso vai dando aquele embasamento para a gente ter uma maturidade maior de, bom, o que eu estou sentindo, o que eu vou falar e o que eu estou fazendo. E assim, e aquela paciência para dar tempo ao tempo a cada um e a todos e até nós mesmos para conseguir cada vez mais essa maturidade. Por exemplo, o meu filho, a Denise já falou, ele tem um grau de entendimento do Evangelho que eu fico até assustada. Quando eu troco alguma ideia com ele, eu falo, nossa, mas eu não pensei nisso. Ele fala, mas está tão óbvio, olha aqui. Eu falo, não, eu não consigo enxergar. E aí eu passo a falar, bom, ele pensou dessa forma, deixa eu ver. E aí a gente vai ampliando, ampliando os horizontes. Isso. Agora, uma coisa também que eu aprendi, teve uma época que a gente estudava até o A, o que, aí eu falei, não, o A, o que, a gente vai vendo as várias traduções, vai vendo que algumas modificam, mas as palavras-chave, elas continuam a mesma. Então, a gente tem que pegar esse conteúdo-chave para a gente poder estudar o Evangelho. Sem esquecer, não é mesmo, Célia, de Emmanuel, né? O que mais escreveu sobre isso. Para mim, o Emmanuel é a base. Porque Emmanuel, em todos os livros e mensagens que ele nos deixou, ele não deixou uma vírgula que a gente pudesse falar, ele não disse isso.
Emmanuel diz tudo. Tudo o que você precisa no nosso estágio, você encontra nele. Então, o Emmanuel é aquela chave para o estudo do Evangelho. Tudo o mais, a gente vê interpretações, a gente vê estudos baseados nas mensagens de Emmanuel, mas ele tem conteúdo ali para nós meditarmos em tudo que nós vamos estudar o Evangelho. Então, o Emmanuel é imprescindível. E aí a gente tem os outros autores, encarnados e desencarnados, também André Luiz, nos seus livros, ele traz muito conteúdo. Então, a base nossa sempre foi Emmanuel. A gente pode dizer assim, eu costumo dizer assim, não pode fechar um estudo sem Emmanuel. Sem ter lido ele, sem ter passado por ele. E você vê que Emmanuel tem vários assuntos que ele aborda em várias mensagens. Você fala outra, mas em cada mensagem ele tem um enfoque. Então, você tem que ler as várias, todas as mensagens que ele trata do tema, porque em cada uma ele extrapola um conteúdo que aí vai complementando um com o outro. Então, ele é a base. Não, é isso mesmo. Ele consegue extrair, que a gente fala, né, o néctar, né? A essência e trazendo para os dias de hoje, que a gente aplica nos dias de hoje, todas as mensagens de Emmanuel. No mesmo versículo, vários textos, Emmanuel analisando, e todos, né, são importantes para... Não, e tem mensagem que não corresponde àquele versículo que você está estudando, mas o conteúdo dela é extremamente importante para aquilo. Isso. Então, a gente não pode pegar só a ementa da mensagem, você tem mensagem que fala, isso aqui não trata do assunto, muito pelo contrário, ali você vai encontrar a chave, a explicação para aquele conteúdo que você está estudando, mesmo que a mensagem tenha um outro título, tenha um outro versículo explorado. Então, tem que ter, eu falo, é aquele estudo diário, ler as mensagens, pesquisar, anotar, e cada uma vai tendo o complemento. Isso. Não foi à toa que a Alcione, né, estudou com o padre Damiano, não é mesmo? Exato. Quem nos dera ter tido essa oportunidade. E aí, não é isso? Ela levou criou o evangelho no lar, né? Tão importante hoje. Não só esses estudos, mas é nós que temos esse conhecimento, fazer o evangelho no lar, levando também essa mensagem para aqueles que têm menos conhecimento que nós. Eu posso extrapolar aqui numa divagação minha. Nós temos o Padre Germano ao nosso lado através do Emmanuel. Das mensagens do Emmanuel, não do Emmanuel, das mensagens que ele nos deixou, né? Eu acho que a gente tem todo esse conteúdo e a gente pode estudar e amadurecer a ideia. E aí, Kardec também foi magnífico quando ele diz que, ao estudar o Evangelho, nós temos que voltar ao estilo de primitiva simplicidade das narrativas, que foram deturpadas com o tempo. Então, hoje, a gente tem muitos estudiosos que escrevem sobre o Evangelho, sobre o estudo, mas nós temos que ter o critério de não extrapolar e não levar muito para o cientificismo, a filosofia, mas nós temos que pegar o conteúdo todo e lembrar que Jesus fazia aquele estudo com aquele simples. Então, o nosso linguajar tem que ser simples. O nosso linguajar tem que ser acessível a todos.
Nada de muito rebuscamento, nada de muita citações que autor tal. Vamos pegar a essência e fazer aquela simplicidade do estudo primitivo, onde as primeiras reuniões, né, do Evangelho, né, era aquele ambiente simples, singelo, onde todos sentiam a mensagem. Porque quando você fala com simplicidade, com conhecimento, você atinge a todos no sentimento. Quando você se identifica com o Evangelho, quando você vive o Evangelho, a coisa sai muito fluida e todo mundo entende. Todo mundo compartilha. É essa a nossa preocupação. Isso. É esse compartilhamento de conteúdo. Temos um colega aqui, o Emanuel Silvestre, né? Ele já tinha comentado no início, ó, nos grupos de estudos, temos que tomar muito cuidado com o personalismo e a falsa ideia de que eu sei mais que você. Exatamente o que você comentou. Para não virar uma competição, né? Porque ninguém sabe. E somos aprendizes, né? Exatamente. Mestre só tem um, né? Todos nós somos aprendizes. Ninguém sabe mais que o outro. E essa vertente que o NEP começou a trabalhar, que veio através do Mildinho aí de Minas Gerais, de entender o contexto da época. Isso é muito importante, para a gente entender onde Jesus falou, para quem ele falou, como ele falou, para a gente entender o que ele queria dizer, principalmente com aquelas mensagens que o judeu não podia trabalhar no sábado, e ele mostrou que não, ele fazia curas aos sábados. Então, a gente tem que também entender esse conteúdo, que a gente não vai falar para todo mundo, mas em grupo de estudo é importante a gente entender o porquê, o quando que ele falou, qual o significado para os judeus e qual tem que ser o significado para nós hoje. Para o judeu, eles tinham uma série de atavismos religiosos e culturais, que hoje, com o espiritismo, a gente entende que não é necessário isso. Então, nós temos que compreender por que ele falou daquele jeito e o que a gente pode trazer para o nosso momento atual, que é um momento muito complicado, e que muitos esquecem, né? Acabam se envolvendo nessas discussões do dia a dia, nessa polemização que acontece, e acaba esquecendo que Jesus fugia das polêmicas. Os fariseus o questionavam o tempo todo. E o que ele fazia? Ele respondia e saía. Quando eles iam procurar Jesus, já não estava mais. Ele não polemizava, ele dava o ensinamento e ia embora. Então, esse é um exemplo que nós temos que seguir. Sim. A gente dá o recado, se começa muito questionamento, a gente se cala, porque o que precisava ser dito já foi. Isso. Quando ele foi para ser crucificado, ele não fugiu. E nem Cortou um pouquinho. Um outro ponto que a gente não pode deixar de esquecer. Opa, cortou um pouquinho. Cris, não estou te ouvindo. Pronto. A gente também não pode deixar de esquecer, não é, Cris? É Paulo, né, que soube. Uma palavra que eu errei. Ele não se afastou. Oi. Eu só queria lembrar, no livro Boa Nova, aquela lição, o capítulo 16, o testemunho de Tomé. Vocês lembram dessa lição? Eu posso dar uma relembrada aqui, porque eu acho que ela vai fechar tudo
o que nós estamos conversando hoje. Então, Humberto de Campos fala que tinha o Tomé, um dos seguidores, né, um dos apóstolos, e que ele chegou para o Cristo e falou assim: mestre, o senhor pode dar um sinal do seu evangelho. Tem muitas pessoas aqui esperando uma palavra, e são pessoas importantes. São romanos, são judeus, e que eles queriam ter uma palavra e que o Senhor desse um sinal. E Tomé, ele tinha muita preocupação com a dilatação da zona de influenciação do Cristo junto aos homens considerados importantes e mais ricos, porque ele achava que essas pessoas mais influentes queriam disseminar a mensagem do Cristo a todos que chegavam. Então, naquele dia, Jesus, em Dalmanuta, ele resolveu descansar na choupana, na casa do pescador Zacarias. E aí Tomé insistiu novamente: Senhor, tem muita gente aqui querendo conhecê-lo. Aí Jesus perguntou: o que desejam de mim? Querem conhecer-vos, mestre, replicou Tomé. Aí Jesus respondeu: não é necessário que me vejam, mas que sintam a verdade que trago do nosso Pai. Olha como é importante. Jesus tinha uma característica, né? Tinha coisas que ele falava, meu Pai, quando era entre ele e o Pai. Quando era só responsabilidade nossa, ele falava, vosso Pai. Quando era responsabilidade em conjunto, ele falava, nosso Pai. Então, aqui ele falou, eu quero que sintam a verdade que eu trago de nosso Pai. Ou seja, o Pai de todos nós. Mas, mestre, atendei-os. Que será do Evangelho, do reino e de nós mesmos, sem o apoio dos influentes e prestigiosos? Aí Jesus respondeu, Deus não exige dos homens que conheçam senão o santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Eu venho de meu Pai. Agora eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas. Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a que todos se amem reciprocamente ao longo da vida. Aí, desfazendo as ponderações descabidas do discípulo Tomé, ele continuou: julgas então que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinadas à renovação pela morte, nos eternos caminhos do tempo. Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia? Quem será, desse modo, o mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai de sabedoria infinita, na eternidade de sua glória, ou um César romano, que terá de rolar do seu trono enfeitado de púrpura para o pó tenebroso da sepultura? Aí Tomé insistiu ainda, mas mestre, eles querem apenas um sinal do Senhor. Mas se são, aí Jesus respondeu,
Mas se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? Não entendem a presença do Pai na natureza, em tudo que Ele nos deixou. Como é que eles vão reconhecer esse Pai em um sinal que eles estão pedindo? Aí continuou Cristo: vai, Tomé, e dize-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se encontrem satisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. Jesus, aí Tomé perguntou: mestre, qual será então a nossa senha? A senha dos que estão com o Senhor, entende? Aí ele disse: como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Jesus respondeu: uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso do céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhes mostres que sabe alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás o resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os teus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O sinal, Tomé, é o do amor que eleva e santifica. Então, essa mensagem do sinal e da senha, eu acho que resume tudo aquilo que Jesus quis deixar até nós, não é? Então, a história, Humberto de Campos continua falando depois do Tomé ao pé da cruz, mas o que interessa é essa que ele nos esclarece, né? A nossa senha e o sinal. Então, com essa mensagem de boa nova, eu gostaria de deixar aqui a minha contribuição, porque essa lição nos... Ela fala justamente do objetivo, né? Não é da gente se encher de intelectualismo, de tudo informações. Que nós precisamos. Ela vai para o sentir e para o viver, né? E as pessoas, enquanto você estava falando, até um pouquinho antes de você falar, as pessoas estavam conectadas, Océlia. Você sabe que o pessoal do NEP gosta de conversar, né? E gosta de interagir. Então, o chat não para, não. É você falando e eles conversando, parece que estão conversando com você. Aí, a Maria de Lourdes disse assim, ó, Jesus disse, simplificar o evangelho com suas ações. Se necessário, fale, né? Justamente o que você trouxe. E a gente sabe que às vezes não precisa nem falar, é a presença amorosa, afetuosa, é o estar junto, porque o estar junto é justamente a empatia, é estar com a pessoa, né? Quando a gente parte para a compaixão, né? E o Reinaldo completa aqui, ó, ou seja, se conhece o Cristo pelas suas obras, né? Exatamente. Eu quero registrar aqui a presença do nosso querido, viu, Célia? Maurício Cury. Né? Aí do NEP de vocês, de FEDEF, ele está cumprimentando a gente. Sim, ele está parabenizando, né? Ele está saudoso também. E temos outros, né, que também estão aqui, lhe dando boa noite, boas-vindas, mas o Maurício em especial. Olha, eu queria que você fizesse um último comentáriozinho, Célia, eu sei que você encerrou aí sua fala,
porque duas pessoas trouxeram aqui algo que realmente a gente do NEP faz e sente essa necessidade. Você estava falando do contexto, né? A gente começa, né? O que, quando, como, por quê, né? A gente tenta responder essas perguntinhas para poder aprofundar, né? E aí a Livânia Lins, do Instituto Espírita Humberto de Campos, lá de Sergipe, eu estudo com eles, nesse grupo aí, ó. Ela diz, a Instituição Espírita Humberto de Campos tem um estudo do Antigo Testamento, muito bom, é maravilhoso. E aí a Maria de Lourdes traz também, logo depois, ó, estudo Antigo Testamento, que fizemos, é muito bom. O que é que você pode falar sobre isso? Eu acho que todo estudo do Evangelho, o Antigo Testamento é bom para dar a base, porque Jesus disse, eu não vim destruir a lei e os profetas, mas vim dar cumprimento. Então, o Antigo Testamento traz muito do que os profetas diziam, com o Novo, porque Jesus, ele se baseou muito, e até a vinda dele até nós, e tudo que ele passou está baseado no Velho Testamento, no Antigo Testamento, para provar que ele era o Filho, o enviado de Deus. Então, o Velho Testamento, ele é muito importante para a gente entender a mensagem de Jesus e o porquê de todas as suas, desde o seu nascimento até o momento da crucificação, porque tudo isso tinha que acontecer. E a gente encontra isso no Velho Testamento. E para, assim, quem duvida ou quem acha que é antigo mesmo, não serve, é velho, né, tadinho? A gente chama até de Primeiro Testamento nesse estudo aí, com o Instituto Espírita. A gente encontra Emmanuel, a gente encontra Joana de Ângeles citando e comentando Primeiro Testamento. Então, por que eles iriam fazer isso, se não tivesse importância, se não tivesse nada lá que pudesse acrescentar para o nosso melhor entendimento, compreensão e vivência, né? É isso, querida. Olha, e por falar sim. Não, eu acho que a gente tem que fazer essa conexão, senão a gente acaba não entendendo por que Jesus fez muitas coisas e disse muitas coisas. Exatamente. Quando ele fala, vim cumprir a lei e os profetas. Então, se a gente não fizer isso, fica muitas vezes assim, sem um sentido. Por que ele fez? Só porque os judeus acreditavam? Não, então vamos ver o que os judeus acreditavam. Por que eles faziam? O que os profetas... Olha, e o André Fernando está trazendo aqui, ó, não é possível entender a terceira revelação, ou seja, a doutrina espírita, né, sem entendermos a segunda revelação. Da mesma forma que não conseguimos entender a segunda revelação sem estudarmos a primeira revelação. Jesus cita, responde, trazendo versículos, né? E aí é justamente quando ele dá essas respostas, é para dizer para os fariseus, para os saduceus, aqueles que estavam sendo os seus opositores, olha, eu estou conforme a lei, né? Então, é isso. Olha, deixa eu agora falar um pouco do meu marido, né? Posso só fazer um... O César, esses dias, apresentou um estudo muito interessante. Ele pegou os 10 mandamentos de Moisés, que é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei. Ele pegou os 10 mandamentos, ele associou tudo que Moisés colocou nos 10 mandamentos com o que o Cristo falou, um por um, e depois o que o Espiritismo deixou sobre isso. Então, ele fez a correlação Moisés, Jesus e Espiritismo. E onde é que está isso, meu amor? Maravilhoso. Onde é que está isso? Não, ele apresentou na nossa reunião pública lá no centro, na quinta-feira passada. Eu estou dando aqui foi quando eu ouvi, mas ficou um estudo maravilhoso, isso que o André falou.
os 10 mandamentos de Moisés, o que Jesus falou sobre cada mandamento e o que a doutrina espírita também fala. Maravilha. Baseado no Livro dos Espíritos. Ele fez Livro dos Espíritos. As leis morais, né? Com as Jesus leis morais. E Não, pegou todo o conteúdo do Livro dos Espíritos e foi colocando nos 10 mandamentos, encaixando onde a doutrina espírita. Ficou um estudo, viu, André? Ficou um estudo muito bom. Olha, ele vai ficar devendo. Ele nem sabe que ele não está aqui na live, mas ele deve estar assistindo. Mas ele você pode cobrar, viu? Vai ficar devendo, né? Não foi gravado, não tem link, não. Foi só presencial. Foi sim. Não, foi transmitido ao vivo, mas tem o link, sim. Eu não lembro agora, mas no YouTube tem. Então tá bom, a gente vai procurar e a gente divulga nos NEPs. Tá bom? Você gosta de música, Célia? Gosta de música? Gosto. A gente ama também, viu? Vou trazer aqui, ó, nosso momento de arte, que é lá dessa instituição, Humberto de Campos. É uma família linda, que eu amo. E esses 2 menininhos aqui, ó, esses irmãozinhos, Laurinha e Lúcio, são meu xodó de lá. E aí eles vão trazer alegria aqui para o estudo da gente. Boa noite, Laurinha e Lúcio. Boa noite. Boa noite. Dando para ouvir bem? Tá travando um pouquinho para mim, né? Para você tá também, Denise e Célia? Eu vou tirar o meu microfone para ver se não dá... Um pouquinho. Vou tirar também. A mãezona já está aqui, ó. Nós amamos você também, Cris. Oh. Estudamos todos juntos, olha, a Célia. O André também está no estudo com a gente, ele facilita, viu? É muito bom. Olivia está dando feedback aqui para a gente, que está travando realmente. E agora, melhorou? Tá, pode começar. Eu vi um sim. Gente, boa noite a todos. Nós gostaríamos de agradecer ao convite. Nós somos o conjunto Sonho e Movimento. Nós somos em 3 integrantes. Eu, Laura, que sou vocalista. Eu, Lúcio, que também sou vocalista e logo em breve também vou ser tecladista. E nós temos também o 3º integrante, que é o Renato, que ele é violonista aqui no conjunto conosco. Mas hoje ele não pôde, né, estar conosco no dia de hoje, mas já deixo aqui um cheiro para Renato, que está nos assistindo. E um cheiro também para todo mundo, amigos queridos que estão aí no chat, junto com a gente, né? Aqui o Rinaldo, André, Maria de Lourdes, Silvia, e dentre outros, né? E o Sani, e dentre outros que estão junto conosco, né? Nos estudos lá na Quinta. E também a presidente da instituição, a Maria Lins, que está aí no chat também, que oportuniza, né, o ambiente para que a gente possa não apenas trabalhar com a arte, né, em especial a música, mas que o jovem tenha o seu espaço também dentro da instituição Humberto de Campos. Bom, gente, por conta disso, né, que a gente comentou que o nosso violonista não está aqui na noite de hoje, queremos cantar a capela. Espero que vocês consigam encontrar, mas nós vamos cantar a capela na noite de hoje. E nós estaremos trazendo algumas músicas autorais e outras, né, de amigos queridos dentro do movimento espírita como um todo. Bom, Renato tá por aí, ó, no chat. Cheiro, Renato. Olha aqui, ele apareceu, né? Olha, eu vou aproveitar, viu? Enquanto vocês estão aí tá aqui, ó. Enquanto vocês estão aí se arrumando, né? Eu vou aproveitar, gente, para não esquecer que as comemorações continuam, e olha só, quem vem próximo mês, em 11 de dezembro, a Luísio Elias vai falar sobre contexto histórico e cultural, que é o 4º princípio, e é o grupo musical Toque de Luz, que vai fazer a parte musical, né?
E aí a gente já vai, antes de passar para eles, Célia, agradecer demais a sua participação, o seu carinho, por tudo que você nos legou. Agradecimento não só por estar nessa live, né, mas para ter começado, estar lá no início, tido construído com tanto carinho. Então, é a base, né? Fez a base ali para que a gente pudesse seguir. E não sei se vocês esperavam que chegasse a 10 anos, mas chegou. E assim, a gente sabe, Ainda no bem. livro que você mostrou aí, de Humberto de Campos, A Boa Nova, eu amo o prefácio de Humberto, porque ele fala das escolas do Evangelho na dimensão espiritual, que ele se matricula, e ele diz que é um dos últimos alunos, e que a gente vai estudar Evangelho para o resto da vida, obviamente. Né? Então, vida longa aos NEPs, obrigada demais por tudo, tudo mesmo, viu, Célia? E fora a sua presença aqui amorosa com a gente. Então, vamos curtir um pouquinho os meninos. Você quer trazer algumas palavras finais? Não, eu queria dizer que a gente não tinha ideia do quanto o estudo do Evangelho, com a sigla NEP, fosse espalhar para o Brasil todo. A gente começou com aquela sementinha, com aquela vontade de estudar, e a coisa caminhou, e eu falo, realmente os espíritos sabem para onde eles nos dirigem, e eles nos orientam para fazer o que é preciso para a nossa evolução e compreensão. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aí convivendo com os vários participantes dos vários NEPs Brasil. Minha gratidão também, né, Célia? E o NEP, para mim, é um grande divisor de águas, né? Quando nós começamos a estudar, e hoje a caminhada foi longa, mas é um grande divisor de água nas vidas de nossas pessoas, todo mundo. Foi, em especial, de todo mundo. É um carinho enorme daquele início gostoso, e hoje tomou uma dimensão assim imensa, e nós já temos NEPs até mesmo fora do país, Estados Unidos, Portugal, outros lugares, Canadá, então está crescendo. Então, é gratidão. A semente foi plantada, vocês fazem parte da semeadura, nós também, e os frutos já estão aparecendo. E estamos colhendo. É o Cris? Sim, amor. Muito obrigada. Cris? Obrigada. Você quer falar sobre a palestra de César? Não, ele passou o link para você. Ótimo, perfeito, muito obrigada. Que bom, pode deixar que eu distribuo, eu divulgo. Tá. Obrigada, amor, fiquem com Deus. Nada, obrigada a você. Gratidão. Vamos escutar agora essas duas figurinhas. Pronto, meninos, agora é com vocês. Pronto. Ó, o som tá bem aí, tranquilo? Ok, então. A nossa primeira música é intitulada A Resposta, e ela é uma música autoral, naquilo Um Sonho em Movimento. Então, bora lá. Vamos lá. É difícil escolher no meio de tanta confusão no que devemos acreditar. Só há uma forma de saber quando a dúvida surgir. Pergunte para a resposta, então ouvir. Quando você precisar, é só uma voz seguir. Vai estender a mão e segurar em ti. Se você não sabe pra onde ir, confie em Deus. Se a resposta quer ouvir, ore a Deus. Sua visão ilumina a escuridão. Certeza vai ter que todo medo se foi, que
só o amor aqui restou, e as ondas já conseguem suportar. Agora sem mais duvidar, é tão fácil prosseguir, firme até o final. E aí, se você não sabe pra onde ir, confie em Deus. Se a resposta quer descobrir, ore a Deus. Se você não sabe pra onde ir, confie em Deus. Se a resposta quer descobrir, ore a Deus. Ore a Deus. Ore a Deus. Ore em Deus. Bom, gente, deu para ouvir tranquilo? Deu, amiga, deu para ouvir. Que bom. Vamos em frente. Bora lá, então. A nossa próxima música, ela também é uma música autoral e ela é intitulada Tu És. Bom, ela é uma música recente, né, que tem a ver com a frase dita pelo Cristo, né, tu és a luz do mundo, o sal da terra, que foi a temática do nosso encontro de juventudes aqui de Sergipe. Então, bora lá, né? Vamos lá. Gente, todas essas músicas, né, todo o projeto do Som em Movimento se encontram nas nossas redes sociais. É só procurar, tá aqui o nome, só procurar. Você vai conhecer um projeto bem bacana. Bora lá, então. Com ele somos grandes, com ele nossos passos podem até ascender. Não houve alguém assim, e não o amor conquista todos com seu peito. De batalha e de espera, mas o convite para sermos perfeitos, como Deus o é, como Deus o é. Tu és a luz do mundo, sal da terra, e eu reflito a tua luz em mim, Jesus. Tu és a luz que existe dentro de mim. Tu és minha alegria de viver. Tu és o exemplo que quero resplandecer. Cativa e desperta cada um, faz o convite para sermos perfeitos. Deus o é, como Deus o é.
mim. Tu és minha alegria de viver. Tu és o exemplo que quero resplandecer. Aê! Que lindo, gente. Olha, muito Bom, obrigada. Eu quero agradecer também a minha companheira de tela, a Denise, que me fez companhia, que esse tempo todinho da pandemia nós vamos nos encontrar e nos conhecer no dia 4 de dezembro. A gente vai estar junto aí em Brasília, né, amor? Então Será vai um ser uma grande prazer. alegria. Finalmente vou conhecê-la, que já conheço, então agora a gente vai conhecer pessoalmente. Vai ser uma grande alegria. Exatamente. Então, obrigada, Denise, obrigada, Célia. Gente que estava aqui no chat com a gente, muito obrigada pela companhia, pela participação de vocês. A gente volta a se encontrar com a Luísa Elias, né? E Conjunto Som e Movimento, Laurinha e Lúcio, podem fazer uma última aí para a gente fechar, encerrar, se despedir do pessoal? Pode ser? Maravilha. E um beijo a César, muito obrigada. Já recebi o link, já distribuí para Deus e todo mundo. Bom, gente, a nossa última música, então, vai ser uma música que não é nossa, tá? É uma música de uma amiga muito querida, aqui de Sergipe. Atualmente ela não se encontra aqui, mas a música é intitulada Irradiar, e a música da nossa querida Daniela Rocha. Então, vamos nos concentrar, né, e tudo mais. Pedimos desculpa, porque de fato, né, a internet aqui, inclusive, só está com o computador, mesmo assim, dando uns momentos de travar, e vocês compreendem que vai além da gente, né? Mas tenho certeza que vocês vão gostar muito do trabalho do Som em Movimento. Bom, para a nossa música, então, vamos lá, Irradiar. A vida traz os seus laços e abraços da plantação, convida a nova luta que sempre depura o coração. Quero acreditar na doce luz a cintilar como estrelas no meu ser, que traz tanta força para romper os pés presos ao chão de outras eras, causam a dor, a mente querendo voar, buscando encontrar a luz que está aqui dentro de mim. É só querer irradiar aqui dentro de mim.
pés, de ofertas não causam mais dor. A mente se põe a voar, buscando encontrar a luz que está aqui dentro de mim. É só querer irradiar aqui dentro de mim. É só querer irradiar o amor, irradiar luz. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, viu, por tudo. E agora a gente vai se despedindo, né? Com muito dó, né, de estar aqui entre amigos, nessa comunhão, mas a gente continua aí juntos, vamos em frente e nos encontramos na próxima live. Beijo, gente. Obrigada. Até.